Sim, 315. Não, 143. Abstenção, 4. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a sustação de andamento de ação penal número 1 de 2025. Sobre a mesa, a resolução que consubstancia a decisão do plenário, a qual passo a ler. Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica sustado, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, o andamento da ação penal contida na petição número 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara dos Deputados, 7 de maio de 2025. Esta presidência considera promulgada nesta sessão a presente resolução. Determina o imediato encaminhamento desta resolução ao Supremo Tribunal Federal, juntamente com as notas taquigráficas desta sessão. Novamente, bom dia. Bom dia! Todos os presentes, todos os parlamentares, todos que estão aqui. Eu tive a oportunidade de fala na sessão passada, mas esperei para hoje com vocês, porque eu sabia que o plenário estaria cheio. Não se trata aqui de uma defesa, mas de uma oportunidade de trazer a todos o atropelo que vem acontecendo de um poder sobre o outro e a perseguição que o Supremo Tribunal Federal tem feito a um parlamentar, as prerrogativas do mandato parlamentar. Primeiro eu quero parabenizar o presidente Paulo Aze, da CCJ, pela condução dos trabalhos, o texto constitucional que tem sido todos fiéis a ele, dá um prazo de 45 dias para julgamento, para votação em plenário, acaba sendo um tempo exíguo, curto, em razão do trâmite todo que acontece aqui na CCJ. Parabenizar ainda pela indicação do relator da matéria, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, que trouxe a sua bagagem, a sua carreira de anos de serviço como membro do Ministério Público de Alagoas, inclusive como Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, que elaborou um relatório com extrema clareza, autonomia, isenção, uma excelência técnica, e posso dizer assim, com uma leveza argumentativa a todos. Eu digo aqui, o parecer está brilhante para esse requerimento de sustação de ação penal, que é inédito aqui na Câmara dos Deputados. Então, parabenizar tanto o presidente e o relator pela independência, sem qualquer pessoalidade, trazendo apenas o compromisso com as prerrogativas do mandato parlamentar da Câmara dos Deputados e o compromisso com o fiel texto da Constituição. É indiscutível que nós vivemos hoje uma hipertrofia de um poder sobre o outro, do poder judiciário sobre o poder legislativo. Não é apenas o ativismo judicial exacerbado. Há uma clara usurpação das nossas competências, inclusive competências legislativas. Isso se reflete no tratamento com outros membros de poder. Os membros do STF não nos têm na mesma estatura que eles. Pelo contrário. Se há ainda um trato com senadores, isso advém
de uma possibilidade de um controle constitucional que os senadores possuem com o STF. Hoje, o STF trata os deputados, 513 deputados, como irrelevantes. Mais do que isso, o que eu trago para vocês aqui é que, no meu caso, parlamentar eleito, com mandato parlamentar, um representante de parcela da população, eu estou servindo hoje de joguete de casuística do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal precisava colocar um parlamentar nessa ação de trama de golpe, até que ele firmasse uma competência, e assim o fez. Então, hoje eu trago para vocês aqui... Presidente, pede para diminuir o zoom, por favor. Barulho demais. Mais uma vez, eu solicito a compreensão de todos para que possamos fazer o silêncio necessário para que todos possam ouvir e compreender a fala do deputado Ramagem. Por favor. Eu acredito que, não sei se a totalidade, mas a maioria das pessoas aqui devem conhecer que eu tenho uma formação jurídica, que eu tenho quase 20 anos de carreira jurídica como autoridade policial federal. Estou fazendo aqui minha defesa. Ainda assim, eu não vou me ater a detalhes de termos técnicos jurídicos. Eu não vou entrar aqui em detalhes que estão claros para qualquer jurista de todas as ilegalidades formais processuais dessa ação de trama de golpe. Todos os desvios e atropelos do devido processo, da ampla defesa, da competência do juiz natural, do sistema acusatório das instituições trabalhando, eu não vou entrar aqui. Da mesma forma, eu também não vou entrar aqui na defesa de outras pessoas dessa ação. Eu vou focar aqui para vocês na parte que me foi, vamos dizer assim, imputada. Defesa de fatos, sem uma análise jurídica, trazendo uma pincelada de jurídico, que é necessário, mas trazendo fatos que estarão para os senhores com uma lógica conclusiva. Primeiro ponto que eu trago para vocês aqui do que está sendo imputado a mim. Todos aqui que devem estar acompanhando essa ação penal sabem, têm ciência, que a espinha dorsal, que é a prova mais importante do conjunto probatório dessa ação penal, se trata da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordem do ex-presidente da República. Não apenas ajudante de ordem, mas chefe de toda a ajudância de ordem ali. Eu reitero a solicitação. Peço aos deputados. Deputado Zé Medeiros, por favor, deputado Zé Medeiros. É imprescindível que este plenário possa ter toda a atenção devida à fala do nobre deputado Ramagem. Quero mais uma vez pedir a compreensão de vossas excelências. Por favor. Retornando, não há dúvida de ninguém aqui que a delação premiada do Mauro Cid é que foi a base, está sendo a base dessa ação penal. Ali tem toda uma cronologia que quem vivia ao lado do presidente, tem todos os atos, todos os fatos, pessoas, reuniões, planos, viagens, até o fim, 8 de janeiro. Está tudo ali. Vou fazer uma pergunta a todos vocês aqui. Quantas menções na delação do Mauro Cid foram feitas no meu nome? 0. Nenhuma. Não há, essa menção aqui foi comezinha. Ramagem estava numa reunião e não falou. 0. Mauro Cid não mencionou o meu nome uma única vez. Essa delação premiada não é um termo de declarações de 5 páginas, não.
São 4 volumes de 850 páginas. Ele fez delações desde agosto de 2023 a dezembro de 2024, se eu não estiver enganado. Há alterações, mudança aí, de volta, está sendo contestado isso. Quantas vezes meu nome apareceu nessa delação premiada? 0. Se, como eu falei, toda a narrativa de atos, fatos, reuniões, planos está ali, eu pergunto a vocês, como é que eu faço parte do núcleo crucial de uma tentativa de golpe? Ou como é que eu faço parte dessa ação de golpe se não há uma menção a uma única qualquer conduta minha na delação premiada, que é a prova central, se não vamos dizer a única ali declarada. Então, senhores, levo para um segundo ponto. E esse ponto, sobre o meu mandato parlamentar. Em 2022, assim como todos vocês, eu concorri ao pleito de deputado federal. Estou aqui, vitorioso, uma eleição mais do que difícil, que todos vocês têm conhecimento. Todos vocês, muitos aqui têm mais de um mandato, têm diversos mandatos, mas todos passaram pelo primeiro mandato. Sabem a dificuldade que é. Eu me desincompatibilizei da administração pública federal, do governo federal. Eu não saí apenas da administração, eu não estava fazendo um teletrabalho, não estava em uma viagem. Eu saí de Brasília e fui ao Rio de Janeiro concorrer a uma eleição de deputado federal. Não estava mais no governo. Não tive reunião nenhuma de governo. Não estava em tratativa nenhuma de governo. Qual é a dedicação para uma vitória numa eleição para deputado federal? Todos vocês sabem. A gente tem que fazer um sacrifício na família. Nós temos que demonstrar quem nós somos. Nós temos que demonstrar o nosso propósito. Nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, com uma estratégia de mostrar que o nosso propósito está ali para trabalhar a população, para dar credibilidade. E o que é essa vitória? É uma grande gratidão e responsabilidade de representar uma população. Como é que eu poderia estar fazendo tratativa de golpe se eu estava focado no Rio de Janeiro, tratando de uma campanha eleitoral difícil, dificílima, em qualquer estado da federação? O deputado Cabo Gilberto Silva fez menção na passada, assim como o próprio relator, de perseguição que já havia vivido anterior quando eu estava na administração pública. Eu fui indicado pelo presidente da República, e é atribuição do presidente por lei, a indicação do diretor-geral da Polícia Federal. Eu cumpria todos os requisitos objetivos, ser ativo da carreira e da última classe especial da carreira de delegado de Polícia Federal. Meu currículo, eu trabalhei esse Brasil inteiro. Trabalhei em combate internacional, doméstico de tráfico de drogas, trabalhei em combate de grupos de extermínio, trabalhei em grandes operações de financeiro, de tributário, de lavagem de dinheiro. Cheguei a superintendente regional, fui nomeado a superintendente regional também. Sem conhecer qualquer dos políticos, ter uma afinidade, eu já estava em âmbito de direção da Polícia Federal, quando fui chamado para a segurança do ex-presidente Bolsonaro, após ele receber a facada que ele sofre até hoje. Meu currículo foi enaltecido no Senado Federal, quando eu passei por uma sabatina para a Agência Brasileira de Inteligência, porque eu tinha estado nas 3 pontas da Polícia Federal, que era a área operacional, a área meio e a área de polícia administrativa. Uma decisão mais do que injusta não me deixou cumprir meu mistério de ser o chefe da instituição que eu faço parte há quase 20 anos. Semelhante ao agora diretor-geral da Polícia Federal, ele tinha sido também segurança do atual presidente Lula. Então, está aqui clara
a injustiça. Eu poderia ter entendido, colocado a viola no saco e ir para casa, mas não. Quando a injustiça bate uma porta, Deus abre outras portas. Mas precisa que a gente seja resiliente, seja esforço. E para isso eu fui concorrer, sem ter esse conhecimento político, fui concorrer a deputado federal. Não era dos mais conhecidos, acredito que hoje eu esteja bem conhecido por essas perseguições. Não fui dos mais votados, são 46 deputados. No Rio de Janeiro eu fui depois dos 30 ali. Mas eu tive o mérito de ter votos nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Isso é a comprovação de um trabalho feito que vocês sabem. Então, como é que eu estava de março, de onde tudo estava ali na declaração de Mauro Cid, até dezembro? Em dezembro, vim a Brasília, primeiro mandato, vim formar equipe aqui, saber dos trâmites. Em janeiro fui viajar, a gente merece. Voltei no final de janeiro para tomar posse aqui com todos vocês. Como é que eu estou no núcleo crucial de um golpe se eu não tenho menção zero? Não tem nenhuma ampassão ali, o Ramagem estava aqui esse dia. E se eu estava em plena campanha no Rio de Janeiro? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Daí vocês devem estar se perguntando, pô, mas tem razão. Qual é o crime, então, do Ramagem? Que o Mauro Cid não viu o Ramagem em nenhum momento. E ele cometeu, acho que antes, né? De março. Para tratar dessa suspensão, eu tenho conversado com muitos parlamentares, logicamente. Não é exclusividade do Partido Liberal essa perseguição que vem acontecendo. Entraram na minha casa, entraram no meu gabinete parlamentar, com fundação esdrúxula. O deputado Carlos Jordi está aqui. Entraram na casa dele, no gabinete parlamentar dele, porque uma pessoa chamou ele no WhatsApp de meu líder. E essa pessoa parece que estava em alguma manifestação que não era nem em Brasília. Não é exclusivo do PL, eu tenho conversado com diversas pessoas, contando o meu caso, e eles vêm me trazer, olha o que está acontecendo comigo, está tendo quebra de competência, inversão de competência para perseguir várias pessoas de outros partidos. E o que é pior, o que vem acontecendo com todos nós, essas investigações distorcidas, sendo levadas antes aos meios de comunicação para assassinatos de reputação. Investigações que duram 1, 2, 3, 4, 5, 5 anos, são 2 eleições. E o assassinato de reputação. Se isso eles estão fazendo com o parlamentar que está aqui, podem fazer com qualquer parlamentar. E não acreditem que é só de um segmento político, não. Se hoje eu estou aqui, um de vocês pode estar aqui hoje. Então vamos ao conjunto probatório, que entraram na minha casa para fazer fish expedition, não conseguiram encontrar, usaram agora o princípio jurídico maior da criatividade. Então vamos ao conjunto probatório destrinchar um pouco dele. Bem, quando você verifica o conjunto probatório que é colocado pelo relatório da Polícia Federal, depois da denúncia, depois do acórdão, primeiro que eu sou uma parte ali do começo da exposição. Estou no núcleo crucial, sem ter conversado com ninguém. Estou na tratativa de golpe, sem ter trabalhado estratagema, ou reunião, ou pronto nenhum. O que é que eles me colocaram no conjunto probatório? Eles levaram 2 arquivos Word e um arquivo de notas. Arquivo de notas são notas particulares. Arquivo de Word, não são arquivos de Word de um documento para ser enviado para uma pessoa, não. Anotações particulares. Diversas anotações particulares. Agora, sem envio para ninguém, sem transmissão para ninguém, só anotações particulares. Qual é o crime disso? Hoje nós estamos passando vergonha internacional com a nossa Suprema Corte.
E não é só com os Estados Unidos, não. Na Espanha, que todos sabem aqui, que é um governo, no mínimo, de centro-esquerda, dando lição que isso aqui não é crime, é perseguição política. Isso para jornalistas, que gostam de falar que são blogueiros. Jornalistas. E para uma pessoa que está com anotações privadas. E sabe quais são essas anotações privadas? Temas nacionais. Temas nacionais que não são crimes. Mas o Supremo Tribunal Federal não gosta que se toque nesses assuntos. É um ultraje. Em todas as minhas anotações, são 2 arquivos Word e notas, não há um crime. Não há uma menção à violência, não há uma menção à grave ameaça, não há uma tratativa para um crime ou um plano. O que eles colocam ali é que essas anotações podem influenciar algo que pode ser um crime. Primeiro, que não há essa influência. Segundo, que se houvesse, não é crime. Quando há um auxílio a um crime, tem que estar no dispositivo penal, como um auxílio ao suicídio, por exemplo. Não há crime. O que tinha ali nas minhas declarações? Anotações sobre a credibilidade do STF. Hoje pesquisas mostram isso. Como é que está a credibilidade do STF? Anotações, como a própria deputada Maria do Rosário colocou aqui, sobre as decisões do STF, se elas são legais ou não. São opinião num documento privado. E o que é pior, que é um assinte para eles? Analisar o processo eleitoral. Não se pode analisar o processo eleitoral num documento que é de 2021, está na denúncia. Sabe o que estava acontecendo em 2021 no Brasil? Aqui nessa casa, no Congresso Nacional, havia uma PEC de autoria da deputada Bia Kicis, de relatoria do deputado Felipe Barros, que tratava do sistema eletrônico com geração de impressão de voto. As anotações falam desse momento. As anotações, eu tenho Twitter, eu já tinha algum engajamento, eu fiz 3 Twitters, ou seja, coisa pública, para o público, para a sociedade, eu fiz 3 Twitters demonstrando sempre, está lá, mais segurança e aprimoramento do sistema eleitoral. Eles colocaram meus Twitters na decisão? Não. Carlos Ramagem, eu vou conceder mais 10 minutos para que Vossa Excelência possa concluir a sua fala, por favor. Presidente, eu acredito que eu preciso de um pouco mais, sabe? Tá? Obrigado. Eu não vou passar de uns 30 minutos, não, mas é uma conclusão aqui. Eu vou tentar acelerar, então, para vocês. Está batendo em votação aqui. Esses meus Twitters falavam em mais segurança e aprimoramento. Eles não estão na ação penal. Agora, a Polícia Federal sabe que anotações privadas não são crime. Eles precisavam de alguma comunicação. E é aí que está o conjunto probatório, que essas anotações não são. Eles fizeram, a polícia vai nos seus dispositivos, vai nos seus computadores, vai se tiver, a pessoa tiver algo no cloud, mas eles têm ferramentas para buscar mensagens apagadas. Eles conseguiram uma mensagem, está nos autos, o print das mensagens, eu enviando ao presidente Bolsonaro uma mensagem, uma única mensagem que batia com as minhas anotações. Essa mensagem é o conjunto probatório para o golpe de violação da urna. Vocês sabem o que é essa mensagem? Essa mensagem é o encaminhamento de um vídeo. No início da mensagem lá fala vídeo. Sabe de onde esse vídeo? Do pleno do STF. De uma audiência dos ministros debatendo no STF, da exposição de um advogado, dos peritos criminais federais que faziam a fiscalização rotineira anual, pré-eleição das urnas. Eu encaminhei ao presidente Bolsonaro esse vídeo e transcrevi literalmente partes.
Esse é o conjunto probatório contra mim, contra as urnas eletrônicas. Quando é que um vídeo de uma audiência do STF é crime? E aí o que eu digo mais para vocês, eu fui interrogado na Polícia Federal sobre essa mensagem. Eu expliquei a eles, isso aqui é um vídeo, está aberto no YouTube. É um plenário no STF, de um advogado. Eu estava transmitindo isso e frisando, na constância de uma PEC debatida nacionalmente nesse Congresso Nacional. Expliquei à Polícia Federal. Vocês acreditam? A Polícia Federal não colocou a minha explicação no relatório dela. Nós estamos vendo aqui agora uma PGR que o relator Alfredo Gaspar, membro do Ministério Público por anos, não está ciente daqui, ele não conversou sobre isso que eu estou expondo. Sabe, todos sabem aqui que o Ministério Público faz investigações em todas as esferas, em todas as instâncias. A PGR, numa ação que tem um ex-presidente, tem ex-ministros, não apurou, não teve a cautela de fazer qualquer investigação. Pegou o relatório da Polícia Federal, fez um resumo e jogou para a ação penal, para a celeridade. Eles não querem o julgamento, eles querem celeridade. Então, essa informação desse conjunto probatório, houve um induzimento a erro da Polícia Federal ao julgador e à PGR. Não fica só aqui, não. Alguns parlamentares aqui de esquerda falaram, né, da questão da ABIN. Como eles viram que o delegado Ramagem não tem nada contra ele, só tem isso aqui que é um nada. Vamos trazer mais coisa aqui, porque vamos fazer o quê? Não tem nada contra ele. Sabe o que eles fizeram? A questão do equipamento de inteligência da ABIN, que eu vi a deputada Talíria trazendo, que eu estou no núcleo crucial, a Érica Cocai, estou investigando todo mundo. Hoje está nos autos, primeiro, que nenhuma dessas altas autoridades judiciais ou legislativas estavam nesse sistema e quem auditou, fez controle e jogou para a Corregedoria para apuração fui eu. Agora, não é isso que eu venho trazer aqui, porque precisa dos documentos que estão nos autos. É algo muito mais simples para a conclusão de vocês. A denúncia estabeleceu que o final da execução de golpe é o 8 de janeiro. É a consumação final, é o resultado, é o fim da trama e da organização. E estabeleceu o início, prestem atenção, em 29 de julho de 2021. Um ano e meio. Está sendo contestado na ação. Ué, como é que um ano e meio antes ia se estar profetizando que ia se perder uma eleição e se queria dar um golpe no outro governo que ainda ia entrar? Essa é uma questão de lá. Eu quero que vocês se atenham à data inicial que está em diversas páginas da PGR recebida pelo relator. 29 de julho de 2021 é o início, que é uma live do presidente Bolsonaro, que não tem nada a ver a live com as minhas anotações. Por que esse 29 de julho? Eles colocam o sistema da ABIN First Mile no golpe, foi utilizado para o golpe e tendo consequências para o golpe. Só que, dado fático para todos vocês, nós cancelamos, acabamos o contrato do First Mile em maio de 2021. Como é que uma ferramenta que não foi renovada, não foi continuada, foi descontinuada, e não foi substituída por nada, nós encerramos em 10 de maio de 2021 e a execução do golpe por eles é a partir de 29 de julho de 2021 e eles colocam essa ferramenta ali no golpe. Encher linguiça, porque não tem nada contra mim. Volto a falar, se fazem isso comigo, podem fazer com cada um de vocês um dia. Inclusive os colegas de esquerda, pau que bate Chico, bate em Francisco. Se sou eu, estou aqui, um de vocês pode estar aqui. E eles não estão... Estou tentando correr aqui, tá, presidente? Não estão imputando crimes comezinhos, não. Estão imputando crimes que, para as pessoas que estavam aí, estão ganhando de 14 a 17 anos de prisão. São 5 crimes. O dano qualificado, do 8 de janeiro, a deterioração de patrimônio tombado, organização criminosa armada. Onde é que eu estava nessa organização criminosa armada?
tentativa de abolição violenta e tentar abolir o Estado democrático, impedindo, restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Quando eu concorri a um pleito, eu estava vindo assumir aqui como membro de poder. O que eu quero trazer aqui foi muito bem explicado pelo relator, eu vou trazer de uma forma bem resumida, para a compreensão de todos. Porque o STF, na sua tentativa de interferir nessa votação aqui, quis separar crimes. O deputado, o relator, fez muito bem uma comparação do que é um crime permanente, de consumação continuada, se prolonga ao longo do tempo. Ainda mais, citou um sequestro, eu cito aqui um tráfico de drogas, onde estiver 1 tonelada de drogas, está em flagrante permanente. Pelas próprias fontes do direito, não se pode fazer essa cisão. Fontes do direito, a lei, o magistério da doutrina jurisprudencial e os princípios normativos. Não se pode fazer essa cisão. Inclusive, todos sabemos de um benefício de uma lei posterior e que não pode ser alcançada, uma lei posterior com mais punição, não pode ser alcançada aqui, mas nessa questão sim. Por quê? Porque é uma consumação continuada, mas ainda numa organização criminosa armada que tem um fim colocado por todos eles, que é o 8 de janeiro. Então, essa exposição jurídica, eu vou fazer uma questão a vocês. Primeiro, que o tipo penal da tentativa de abolição, ele pede emprego de violência ou grave ameaça. Onde teve violência ou grave ameaça nessa trama de golpe? Na lógica, o 8 de janeiro, mas não apenas na lógica. A denúncia colocou assim expressamente. A violência, a grave ameaça são do 8 de janeiro, depois da minha diplomação. O segundo crime também, tentar depor por meio de violência e grave ameaça, golpe de Estado, o 8 de janeiro. Então, a pergunta que vai aqui para os senhores não é a questão jurídica. Se não tivesse o 8 de janeiro, estaria tendo uma apuração agora? Estaria tendo uma imputação de tentativa de golpe? Com certeza não. Então, como é que você vai fracionar os crimes e dizer que tem crime sem o 8 de janeiro, onde ocorreu a grave ameaça? Para concluir. Já indo daqui a pouco para o final. Aqui eu demonstrei toda uma perseguição e como o mandato parlamentar foi um joguete. Me colocaram nessa trama de golpe sem ter qualquer vinculação. Quando eles viram, notaram. Por quê? Porque eu tenho esse conhecimento constitucional, via o indiciamento da Polícia Federal, acreditei que a PGR fosse fazer um trabalho técnico, não fez. O recebimento da denúncia é o momento inicial para se utilizar o artigo 53, parágrafo 3º, que é uma competência exclusiva do Parlamento, de uma prerrogativa parlamentar. Quando for recebida a denúncia, eu já estava com isso debaixo do braço e comecei primeiro o convencimento do meu partido e depois o convencimento de demais parlamentares e partidos para estar aqui hoje. A partir daí, quando viram que nós entramos com essa medida, o Judiciário fez diversas medidas dentro da ação penal para interferência nessa casa, para interferir no trâmite da CCJ, da presidência no plenário, para interferir no voto do relator, para interferir no voto de todos vocês, antes da votação, porque eles não querem que nós possamos usar uma competência exclusiva nossa, de uma prerrogativa parlamentar, que não é nossa, é da população que nos trouxe até aqui. Então, eu vou ler a questão cronológica do que eles fizeram do STF. Peço verem aqui, senhor presidente. Cronológica. Em 26 de março de 2025, a primeira turma, houve a decisão de recebimento. 26 de março, com base no voto do ministro relator. A denúncia especificava 5 crimes a todos os denunciados. Todos estão nesses 5 crimes, sem qualquer divisão nenhuma. Todos nos mesmos 5 crimes, sem divisão nenhuma no acórdão.
No mesmo dia 26, foi expedida uma certidão de julgamento, que é o extrato do acórdão. A certidão não pode trazer nada além do que está no acórdão. O mesmo teor. No dia seguinte, dia 27, a certidão já constava com uma peça número 1698, para quem quiser conferir o que o STF vem fazendo. Em 31 de março de 2021, houve a comunicação a essa casa, conforme o texto constitucional pede e determina. Em 3 de abril de 2025, a mesa diretora aqui dessa casa recebeu o pedido do PL, do Partido Liberal, com base no 53, parágrafo 3º, para sustação de ação penal de um parlamentar. A partir daí começou a correr a data, o prazo de 45 dias. Em 12 de abril, foi publicado o acórdão, peça 1772. É normal o acórdão ser publicado logo depois, é normal. Ele vem contendo a decisão do julgamento e vem contendo ainda a certidão que fez a extração para dar publicidade. Até aqui, andamento comum. O problema foi que nós entramos com a nossa medida parlamentar. Nem acórdão, nem certidão haviam feito qualquer diferenciação de imputação de crimes de qualquer dos acusados. Não fez o acórdão de qualquer diferenciação. A partir daqui começam os fatos atípicos. Em 14 de abril de 2025, deputado Lindbergh Farias, do PT, aqui é uma opinião pessoal minha, todos nós temos direito de ação, direito de petição, está no artigo 5º da Constituição. A minha crítica, eu acho que muitos concordam comigo, sabendo ainda mais que há uma usurpação de competências, é um próprio membro do parlamento levar a parcela do nosso poder, que ainda nos resta, para os famigerados que querem atropelar nosso poder. Valeu. Deputada Maria do Rosário, deputado Helder Salomão, só conte. Quero esclarecer, quero apenas... Quero esclarecer a Vossas Excelências. Eu sou a favor do regimento. Quero que conte o tempo. O regimento permite Sim. que o representado possa falar ao mesmo tempo do relator. O relator falou por 1h13 certo. Na reunião passada. Eu estou solicitando que o deputado Ramagem não use esse tempo, mas ele tem direito regimentalmente de usá-lo. Presidente, a minha questão é mais simples. Eu compreendo a sua disposição, apenas eu pediria que continuasse contando o tempo. Por favor. É só isso. O direito de defesa é pleno. Solte, por favor, o cronômetro, mas eu peço ao deputado Ramagem que possa concluir a sua fala. Só uma observação, ele não é representado aqui. Mas a gente usa, deputado Chico, nós estamos aqui tratando da primeira sustação de uma ação penal. Então, essa comissão precisa se ancorar no que os regimentos, tanto da mesa como do Conselho de Ética, utilizam em casos correlatos. É assim no Conselho de Ética, e por isso a comissão está usando o mesmo critério para a compreensão de Vossa Excelência. Então, eu peço que o cronômetro seja reaberto, mas encareço ao deputado Ramagem que possa, no mais rápido tempo possível, concluir a sua fala, que considero importante, independente das posições políticas de cada um, mas é importante que todos possam ouvir a conclusão da fala do deputado Ramagem. Por favor. Bem, continuando, agradeço a todos e a escusa aqui aos parlamentares, mas eu tenho total certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui estão interessadas em saber o que o STF vem fazendo com o nosso parlamento em detalhes. Em 23 de abril de 2025, ocorreu a republicação da certidão de julgamento. Uma republicação. No dia seguinte, 24 de abril de 2025, uma nova comunicação à Câmara dos Deputados, tendo surgido agora uma divisão de crimes que não há no acórdão prolatado, não foi parte do julgado
tampouco foi discutido no julgamento da primeira turma do STF. A nova certidão colocou, especificamente, em relação ao réu Alexandre Ramage Rodrigues, especificamente pelos crimes praticados após a diplomação, quais sejam dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Eles trouxeram uma nova certidão que não estava no julgamento, tirando só 2 crimes, não colocando os outros, como a doutrina e a jurisprudência assim prediz para crimes permanentes e continuados. Não houve aqui uma nova certidão ou comunicação, mas um julgamento unilateral, alterando as declarações do acórdão, o acórdão ainda está lá, produzindo certidão de julgamento nula, segundo o ordenamento jurídico que nós conhecemos, porque difere do que foi julgado. Em 24 de abril de 2025, as peças 1698 e 1746, que tinham a certidão do processo oficial no STF, foram simplesmente excluídas do processo. Ou seja, a certidão original, encaminhada à Câmara, em 31 de março de 2025, deixou de constar do processo. Resta como prova porque ela faz parte do acórdão, ela é integrante do acórdão, na peça 1772, para quem quiser, ela está lá, porque a gente tem acompanhado. A primeira turma da STF alterou ainda o andamento processual público, no andamento referente a 27 de março de 2025. Deputado Ramage, um minuto, por favor. Eu peço a compreensão das pessoas que estão fazendo uso dos assentos. Existem parlamentares que estão chegando a essa reunião e não estão tendo a oportunidade de sentar. Então, eu peço a compreensão daqueles que, porventura, estão ocupando os assentos das primeiras cadeiras, que, ao chegar um parlamentar, que vossas senhorias possam gentilmente ceder o lugar para o parlamentar que possa participar e discutir a presente sustação. Eu agradeço a compreensão de vossas senhorias. Por favor, deputado Ramage. Concluindo esse tópico aqui, de forma antecipada, monocrática, do colegiado, da presidência da primeira turma do STF, surgiu uma decisão por meio de uma certidão informando quais crimes serão ou não imputados. Eles decidiram se manifestar fora do julgamento, claramente a fim de interferir, porque aqui estava iniciando esse processo de votação. Votação que vai dizer sim ou não pelos membros desse Congresso. Interferir nos trabalhos parlamentares para que não se efetive a decisão constitucional da Câmara dos Deputados. Há aqui uma evidente interferência em uma votação da Câmara, não querem permitir que os deputados cumpram um preceito constitucional por meio do voto, de decidir a possibilidade ou não de sustação dessa ação. Essa prerrogativa não é uma prerrogativa pessoal, como eu coloquei, ela é do povo que nos colocou aqui. Era uma prerrogativa que antes se tratava de uma possibilidade de suspensão, de sustação, desde o início de uma investigação. Foi trazida para o recebimento da denúncia. Essa é uma medida constitucional de proteção do mandato. Não é uma medida a favor de impunidade. Ela é transferida do judiciário, quando possa estar havendo, como estamos mostrando, um erro, um equívoco, uma perseguição, ela leva a quem nos deu o mandato. É isso que diz essa atribuição do artigo 53, parágrafo 3º. Porque ela suspende a prescrição e se o deputado, no caso, perder o mandato, não foi eleito, passar pelo escrutínio público e entenderem que ele não é legítimo para estar aqui, volta à ação. O constituinte originário deseja que nós tenhamos essa proteção pela nossa nobre função. Eu venho trazer aqui, nessa parte, o que colocou o relator sobre esse assunto. Convém destacar que sustação penal não significa arquivá-la, tampouco implica na absolvição do réu. Voto do relator Alfredo Gaspar.
A sustação apenas impede o prosseguimento da ação penal contra o parlamentar, enquanto durar o seu mandato. Uma vez encerrado o mandato, por qualquer motivo, a aludida ação será retomada. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 53, uma vez formulado o pedido do partido político, o pedido deve ser apreciado em 45 dias e eventual aprovação da-se-á por voto da maioria. Passa para o nosso escrutínio aqui. Com isso, o intuito da sustação cumpre o papel de prerrogativa protetiva do munus parlamentar, não servindo para protegê-lo em caráter pessoal ou com fins corporativistas. Cessado o mandato, repisa-se, já não se justifica a sustação, razão pela qual deve voltar a vigiar o princípio da igualdade com a retomada processual. Concluindo aqui, senhor presidente. Não, vou concluir. Não é ópera, não. No Estado democrático, nós temos que depreciar o nosso Estado democrático de direito, mas nós temos que defendê-lo, resguardá-lo. No Estado democrático, a instância maior é aqui o parlamento. Essa frase não é minha, essa frase já ecoa lá com o ministro do Supremo, sempre. Por que é a instância maior? Porque aqui nós editamos as leis, aqui nós evoluímos o ordenamento jurídico. É daqui que sai toda a estrutura do Estado. É daqui que são criadas as instituições, suas competências, suas prerrogativas, sua autonomia, a fiscalização a elas, para como bem atender a sociedade. Nós não podemos deixar que o legislativo seja atropelado por um outro poder, e um outro poder que quer se fazer como atividade política. No princípio republicano, constitucional inerente na nossa Constituição, para ter atividade política, tem que ser eleito pelo povo e ter mandato, e não o que eles estão fazendo aqui. Se todos nós podemos olhar, verificar a estrutura arquitetônica da nossa capital aqui em Brasília, qual é o prédio com maior imponência de todos eles? É o Congresso Nacional. Não apenas maior imponência, ele está no centro, está na Praça dos Três Poderes, está no centro, não é o Planalto nem o Judiciário, de frente para a esplanada. É o mais importante, nós estamos sendo subjugados. O que nós temos aqui é uma tentativa e um início. Por isso que tantos parlamentares estão vindo aqui, de defender nossas prerrogativas, nossas competências, e chegamos ao ponto de ter que defender o nosso mandato parlamentar. Essa é a primeira vez que essa não é uma ação que é colocada de forma comezinha em geral. É a primeira vez que é colocada esse requerimento de sustação. Está acostada a ela um relatório de brilhante excelência técnica que só vem a legitimar e dar credibilidade a esse procedimento aqui. Por isso que eu conto com todos vocês e teremos aprovação hoje aqui na CCJ e no plenário da Câmara. Muito obrigado a todos vocês. Senhor presidente, quero iniciar as minhas palavras dizendo do orgulho que sinto de ter um deputado independente, sereno e corajoso na presidência. Isso não estaria acontecendo se Vossa Excelência não estivesse conduzindo tão bem os destinos desta casa. Quero dizer aos nobres parlamentares que assim que fui designado como relator desta matéria, procurei Vossa Excelência. E Vossa Excelência me deu 2 comandos.
Alfredo, siga a Constituição e a sua consciência. É o que fiz, senhor presidente. Quero também agradecer ao presidente da CCJ, deputado Paulo Aze, que com firmeza e imparcialidade tem conduzido os destinos daquele colegiado. Em nome de ambos, quero também agradecer aos deputados da situação e da oposição. Mas, senhor presidente, eu pediria neste momento tão importante para o Parlamento que Vossa Excelência pedisse um momento de silêncio para que possamos seguir adiante. Presidente, quis o destino que hoje estivesse nesta tribuna alguém que militou no Ministério Público por 24 anos. Já levantei muito este dedo apontando para acusar. Já pedi muita prisão e, de longe, não tenho nenhuma dúvida, conheço quando estou na frente de um criminoso. Quis o destino que saísse do Ministério Público para este Parlamento. E esta noite posso, com muita tranquilidade, dizer que estamos decidindo os fundamentos das prerrogativas constitucionais deste Parlamento. Não fui eleito pelo Bolsonaro, não fui eleito pelo Ramagem, fui eleito pelo povo decente de Alagoas, pelo trabalho que me dediquei ao longo da minha jornada de vida. Por isso, não estou nesta tribuna manietado por ideologia política, nem para fazer favor a quem quer que seja. Eu devo respeito aqui apenas à Constituição e à minha consciência. Quando fui designado relator, me preocupava bastante como seria os destinos deste relatório. A acusação é muito grave. Delegado Ramagem foi acusado em 18 de fevereiro de 2025 da prática de 5 delitos. Organização criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. E com essa acusação devidamente recebida em março de 2025 pelo Supremo Tribunal Federal, pela vez primeira na história, desde a emenda constitucional de 35 de 2001, o partido do réu solicitou a esta casa, após o recebimento da denúncia pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, a suspensão da ação penal. Este é o motivo que nos traz aqui a esta tribuna. Antes de adentrar o relatório, gostaria de deixar registrado. É a primeira vez
em quase 25 anos que um partido político pede a suspensão de uma ação penal. Não é a suspensão de uma ação penal por corrupção, por tráfico de drogas, por crimes hediondos e muito menos por homicídio. Esse pedido foi baseado em uma única temática: Ramagem está sendo vítima ou não de uma perseguição política. Baseado nesse pedido, Vossa Excelência despachou para a Comissão de Constituição e Justiça decidir a primeira etapa desse processo. Há poucos instantes, após quase 7 horas de reunião, presidida também pelo deputado Paulo Aze, com esgotamento das discussões de deputados de todas as correntes políticas, quando forem enfrentadas as questões legais e constitucionais, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 44 votos favoráveis e 18 votos não este relatório. Pois bem, senhor presidente, tempos sombrios esse em que nós vivemos. Afirmo isso baseado na existência desta própria noite. O parlamento vai decidir uma sustação de uma ação penal por suspeita de perseguição política. Iniciarei essas breves palavras, senhor presidente, dispensando o relatório e indo direto ao voto. Da imunidade parlamentar. Sobre a imunidade parlamentar formal, prevista no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição, senhor presidente, fica difícil, numa matéria de tamanha importância, não ter o silêncio desta casa. Sabe-se que o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição visa assegurar a livre atuação do Poder Legislativo e de seus membros. A Constituição de 1988 estabeleceu prerrogativas, garantias e vedações aos parlamentares. Esse regramento constitucional, previsto nos artigos 53 a 56, é denominado Estatuto dos Congressistas. Em sua redação original, o artigo 53 estabelecia que a instauração de uma ação penal... Presidente, Presidente, já que o relatório não está tendo uma atenção devida, ele está aí para quem quiser lê-lo. Eu irei falar de forma mais simplificada. Presidente, estamos aqui para sustar uma ação penal. Quais são os requisitos previstos no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição da República para a sustação de uma ação penal? Requisitos objetivos. O primeiro é que haja uma denúncia. Há uma denúncia contra o delegado Ramagem. O segundo,
que essa denúncia tenha sido recebida. O Supremo Tribunal Federal recebeu essa denúncia. O terceiro é que os crimes tenham sido contemporâneos ou após a diplomação do parlamentar. E com isso, hoje, nós nos deparamos. Há poucos dias, o Supremo Tribunal Federal comunicou a essa casa que havia uma ação penal em curso e que esta casa deveria apreciar se há ou não a possibilidade de uma sustação dessa ação. E nessa comunicação, como está previsto na Constituição, estava a apreciação absoluta de todos os crimes por esta casa, porque é isso que está previsto na Constituição. Esta casa não é menor do que qualquer outro poder da República. Pode-se ou não sustar ação penal, mas jamais restringir um direito constitucional que pertence ao parlamento. Por isso, senhor presidente, nós fizemos um relatório respeitando o que está previsto no artigo 53. Os supostos crimes praticados pelo delegado Ramagem foram antes ou depois da Constituição. A Constituição determina, só se analisará aqui nesta casa, e eu respeito a Constituição, os crimes que tenham ocorrido após a diplomação em dezembro de 2022 do delegado Ramagem. Tem 2 desses 5 crimes que nem a oposição, nem a situação discordam. Crime de dano qualificado. No dia 8 de janeiro, após a diplomação, houve dano qualificado. Deterioração do patrimônio tombado. No dia 8 de janeiro, após a diplomação, houve também o dano. Portanto, não restam dúvidas que em relação a esses 2 delitos, a Câmara dos Deputados pode sustar ação penal. E aí vem a controvérsia. Dias depois do primeiro ofício, o Supremo Tribunal Federal fez uma retificação dizendo que só esses 2 delitos podiam ser objeto de apreciação desta casa. Mas eu tenho um patrão. O meu patrão é a Constituição. Portanto, como alguns deputados da situação quiseram me amedrontar dizendo que eu estava praticando obstrução processual. Caros colegas, o tempo do medo passou. Hoje é o dia da libertação. Vamos agora à discussão principal. Quais os 3 crimes que são objeto de controvérsia? Golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O que é uma organização criminosa? É uma associação permanente e estável
para a prática de crimes. Eu li e reli os votos do Supremo Tribunal Federal, a denúncia que inaugurou essa ação penal. Em nenhum momento existe um ponto ou uma vírgula dizendo que esse suposto crime de organização criminosa foi interrompido na participação do Ramagem antes da diplomação. O que é que isso quer dizer? Se esses réus queriam praticar um crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, contra a ordem constitucional e democrática, por que Ramagem abandonaria a organização criminosa antes, melhor, depois da sua diplomação? Não tem lógica, senhores deputados. Organização criminosa para praticar crimes. Que crimes eram esses? Segundo a denúncia, abolição violenta, golpe de Estado. E eu vou explicar quando ocorreu a abolição e o golpe de Estado, descrito aqui na peça inicial, na denúncia. Ou seja, é um crime descrito como organização criminosa permanente. Os senhores acham que se organização criminosa, durante esse percurso dito na denúncia, tivesse tido uma reforma legislativa, já sendo um crime permanente, como sequestro em andamento, se chegasse uma legislação nova, com a mão pesada, os senhores acham que o Ministério Público ia denunciar o deputado Ramagem pelo fato anterior à diplomação menor ou pela pena gigante depois da reforma legislativa? Senhores, organização criminosa, crime permanente para a prática de delitos, delitos ditos na denúncia, golpe de Estado e abolição violenta. Vamos para golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nós temos, senhores parlamentares, que nos atermos ao conceito de crime. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. No fato típico, nós temos que preencher o tipo penal. E quando você vai num golpe de Estado, quando você vai na abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tem dois elementos normativos do tipo. São elementos que exigem a sua compreensão e execução para que o tipo ele esteja perfeito. E tem lá golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático do Direito. Em ambos, só existe essa conduta criminal se houver violência ou grave ameaça. Esses supostos crimes só apareceram com violência ou grave ameaça em que data? O Brasil sabe, em 8 de janeiro de 2023. Foi lá que o elemento normativo se integrou definitivamente ao tipo e o Ministério Público se sentiu seguro para poder fazer essa conexão. Portanto, aonde já se viu golpe de Estado sem ter violência ou grave ameaça? Aonde já se viu abolição violenta do Estado Democrático de Direito sem ter violência ou grave ameaça? Alfredo, você está fazendo uma defesa de mérito? Não. Neste momento, não. Eu queria deixar um ponto claro. Me acusaram
de estar fazendo malabarismo para ajudar a ramagem. O dano e a deterioração, ninguém tem dúvida. A organização criminosa é crime permanente. Esse crime permanente passou a diplomação, se é que existiu. O golpe de Estado e a abolição violenta passou a diplomação. Você dá golpe de Estado em governo constituído. E o governo foi constituído em 1º de janeiro de 2023, após a diplomação. Você afasta o Estado democrático de direito quando você usa a violência ou grave ameaça. Se essa era a intenção, ela só ocorreu em 8 de janeiro. Portanto, eu estou trazendo aqui a esta casa o motivo por que estou admitindo essa sustação da ação penal. Denúncia, recebimento de denúncia, requerimento de partido constituído e crimes que podem ter ocorrido antes. Podem, mas também, se ocorreram antes, eles estarão presentes depois da diplomação. Ninguém está rasgando a Constituição. Nós estamos fazendo aqui o nosso direito. Qual é o nosso direito? De interpretar restritivamente a Constituição. A Constituição, ela exige que os crimes sejam após a diplomação. Por isso, eu me atrevi a dar o parecer favorável à sustação da ação penal. Mas vamos adiante. Mas, Alfredo, você, um ex-promotor, gosta tanto de acusar e vem para cá defender um deputado acusado de tantos crimes graves. Eu contei várias histórias. Durante a minha jornada de vida aprendi muito. Mas eu vou resumir uma que eu já tinha falado antes. Eu era promotor, ávido por uma condenação. Cheguei numa audiência, uma quadrilha de traficantes. Eu vi um desses réus com os olhos bem vermelhos. E eu querendo fazer uma exordial bonita, eu disse: senhor juiz, além de criminoso, desrespeita o sistema de justiça. Vem para a audiência drogado com os olhos vermelhos. E esse réu me ensinou uma grande lição. Ele disse: doutor, eu estou com conjuntivite. Senhores, nem tudo é o que parece ser. Os crimes são graves. Cometendo esses crimes, merece cadeia braba. Mas espera aí, senhores. Nós temos que ter provas. Narrativas não são suficientes. Dizer a vossas excelências que sustar a ação penal não é jogar para a impunidade. Ramagem, assim como nós, só tem mais 1 ano e 6 meses de mandato. A sustação da ação penal é a paralisação do curso do processo até o fim do mandato, daqui a 1 ano e 6 meses. Mas, além disso, o deputado não irá contar com o benefício da prescrição. A prescrição estará intacta. Sustação da ação penal não é privilégio odioso, é uma garantia constitucional para nós termos independência, liberdade, destemor e possibilidade de defendermos
o que nós precisamos defender desta tribuna. Chega de deputados processados por fatos duvidosos. Chega de busca e apreensão em desfavor de parlamentar por conta da liberdade de expressão. Mas vamos adiante. A situação não admitia a sustação da ação penal, porque dizia que esses 3 crimes que citei por último não eram contemporâneos à diplomação. Não conseguiram em momento algum desmanchar esses argumentos. Mas vamos adiante. E qual é a outra reclamação da situação? Alfredo, você quer ampliar esse trancamento da ação penal para todo mundo. Eu disse lá e repito aqui. Fora o delegado Ramagem, eu não citei aqui o nome de seu ninguém, mas não fui eu que estava aqui em 2001, votando na emenda constitucional 35. O que é que diz a emenda constitucional 35? É que uma vez sustada, o quê? Sustada a ação penal em andamento. Senhores, sabe quem fez uma denúncia colocando todo mundo no mesmo vagão? Ou seja, quem escolheu colocar Ramagem e os outros numa mesma denúncia? O Ministério Público. O Ministério Público tinha a oportunidade de, sabendo que ele era deputado, sabendo que ele estava no núcleo principal, segundo a denúncia, poderia ter o cuidado de fazer uma denúncia em apartado. Não! Colocou todos no mesmo vagão do trem. Aí veio o STF. O STF não tem uma vírgula e um ponto na decisão que diz que Ramagem só praticou esses supostos crimes antes da diplomação. Não tem uma vírgula e um ponto. Mas o STF foi além. O STF, a primeira turma, acolheu a denúncia, recebendo essa denúncia contra todos os denunciados. Aí a situação vem falar que eu quero trancar a ação penal para outros além do Ramagem. Olha o que diz o artigo 53, parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, e aí eles se apegam que a denúncia fala que supostos crimes ocorreram antes da diplomação. Eu mostrei aqui, se ocorreram também depois. Mas olha, a denúncia não faz essa distinção. O Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado, e agora vem o trecho principal. Muitos que estão hoje aqui participaram dessa elaboração, inclusive deputados da situação.
poderá, a maioria de seus membros poderá, até a decisão final, olha isso aqui, sustar o andamento da ação. Poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. É aqui que eu quero me apegar. Quando eu cheguei para relatar, foram em cima para dizer que eu estava colocando sustação de ação penal para crimes que não podiam, porque não eram contemporâneos à diplomação. Isso foi desmanchado. Depois que o Ramagem era um grande criminoso e praticou crimes muito graves, e que eu jamais poderia alargar essa interpretação. Eu pergunto a vossas excelências, quem fez a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Quem recebeu a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Agora, fui eu que votei pela emenda 35 de 2001? Não. Fui eu que fabriquei a Constituição mandando sustar o andamento da ação penal? Aí, eu queria agora dizer aos senhores que eu não vou restringir direito constitucional aonde não cabe restrição. Esse não é o meu papel. Eu estou aqui para cumprir a Constituição e estou cumprindo a Constituição ao pé da letra. Mas, para finalizar, depois de 24 anos no Ministério Público, impossível eu também não fazer um juízo de valor. Eu não conheço o Ramagem de ontem, nem vou conhecer o Ramagem de amanhã. Eu não tenho aproximação ou amizade do Ramagem. Eu não tenho bem-querer nem mal-querer. Isso aqui não muda a minha vida em absolutamente nada. Estou aqui com destemor para defender as prerrogativas do Parlamento. Mas impossível eu não me aprofundar naquilo que eu li. E o que foi que eu li? Indícios muito frágeis contra o delegado Ramagem. O que foi que eu li? Que delegado Ramagem, em 2020, após ser designado para fazer a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha sofrido um atentado, ficou próximo a Jair Bolsonaro e um ministro do STF suspendeu a nomeação de Ramagem para o cargo de delegado-geral da Polícia Federal, mesmo ele tendo todos os requisitos técnicos. Alfredo, isso quer dizer perseguição, indício de perseguição? Aí eu venho para a data de hoje. O delegado-geral da Polícia Federal é também um delegado que foi designado para fazer a segurança do Lula. Por que 2 pesos e 2 medidas? Portanto, pela fragilidade dos indícios, pelos indícios de perseguição, pela independência desta casa, pela harmonia entre os poderes, pela dignidade no exercício do mandato, com muito orgulho, eu voto pela sustação da ação penal 12.000, da petição 12.100. Obrigado, senhor presidente.